Sabe, eu ouvi uma pessoa falando sobre riqueza, sobre o que era riqueza para ela. E eu acabei refletindo a respeito do que é riqueza, né? Antes eu tinha uma visão de que riqueza era somente dinheiro, pessoas que eram abastadas financeiramente, né? E eu entendi e associava também riqueza com prosperidade, o que também hoje eu entendo que não é a mesma coisa. Riqueza é tudo aquilo que tem realmente valor para você, para o seu íntimo. Não está necessariamente ligada a dinheiro. E prosperidade é você estar em um crescente crescimento em todas as áreas da sua vida. Não se trata somente de área financeira. Isso fez muita diferença no meu resultado, no que eu entendia sobre isso. E eu listei 10 coisas que eu considero riqueza. Eu espero que você fique para acompanhar e descubra também o que é riqueza para você. Porque nem todas as pessoas vêm da mesma experiência, tiveram a mesma vida, têm a mesma visão de mundo. Então, como isso varia, o que você considera riqueza de verdade também vai variar. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, que para mim eu considero como riqueza, é você ter liberdade em todos os sentidos. Você ser uma pessoa livre para ser quem você é. Esse é o ponto número 1 para mim. Você poder se expressar de forma natural, sem ter medo do que vão dizer, sem ficar pensando no que vão pensar, sem ter medo de dizer e desagradar e se conter ou se diminuir para caber nos espaços ou para caber nas opiniões de pessoas. É você ter a sua opinião e entender que sim, as pessoas podem ter opinião diferente da sua, mas isso não te diminui, isso também não te aumenta. Você está somente sendo quem você é. E para mim essa liberdade é um dos pontos principais de uma pessoa que é rica. E isso também, essa liberdade, também está ligada à liberdade financeira, à liberdade de tempo. Eu lembro que quando eu trabalhava na farmácia, que eu trabalhava muitas horas, uma das coisas que mais me deixavam frustradas era não ter tempo. Porque por mais que eu conseguisse ter dinheiro para sair, eu não tinha tempo para sair. E quando eu tinha um tempo para sair, eu não tinha disposição porque eu estava muito cansada. E eu pensava, nossa, minha vida parece uma prisão. E quando você entra nesse looping de trabalhar, 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 vem para casa, toma banho, dorme, no outro dia trabalhar. Quando você entra nesse ciclo, nessa roda, você além de se sentir exausta, você também vai se sentir muito frustrada. Porque a sua vida fica sem sentido. Você não sabe se está vivendo ou se está só sobrevivendo, só passando por situações. Você não sente que está aproveitando nada. E essa liberdade de tempo é essencial para mim, uma das coisas que eu acho que quem tem é muito rico de ter. E também a liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha financeira, principalmente. De você poder escolher onde vai comer, poder escolher o que vai comer, poder escolher uma roupa que você quer, sem se preocupar, poder dar um presente para alguém que você ama, sem estar se preocupando daquele sair do seu orçamento ou de você não ter dinheiro para pagar, sabe? Não que não existam diferentes liberdades de escolha, porque, por exemplo, uma pessoa como a Virgínia tem uma liberdade de escolha absolutamente maior do que eu, né? Pode escolher tudo, praticamente, se tratando com relação ao financeiro. Eu posso escolher algumas coisas, mas eu já estou satisfeita com o que eu posso escolher e acredito que eu vou poder escolher mais coisas a cada passo que eu caminhar. E isso para mim é riqueza. Liberdade em todos os seus aspectos para mim é o número 1 do ponto de riqueza. O segundo ponto que eu considero que as pessoas ricas têm, que uma pessoa é rica na minha visão, é quando ela consegue aproveitar o seu tempo com qualidade. Aquela pessoa que consegue parar e descansar na hora certa. Também é aquela pessoa que quando tem que trabalhar, fazer alguma coisa, vai, mas também consegue ter prazer naquilo ali, sabe? É aquela pessoa que consegue realmente aproveitar tudo. E eu coloquei isso como uma meta na minha vida, de que se eu estiver em casa só, eu vou aproveitar o meu momento que eu estou em casa só e vou curtir. Se eu estiver num ciclo de pessoas, eu vou aproveitar aquele ciclo de pessoas e vou ser livre também lá, vou me descontrair, vou aproveitar, vou interagir, vou dar valor àquele momento. Mesmo que esse ciclo de pessoas não seja as pessoas que eu conheço, vou dar oportunidade para conhecer novas pessoas, sabe? Eu decidi que eu vou aproveitar meu tempo com qualidade. Isso é uma decisão, não é só um conhecimento. Se você decidir isso, você vai realmente conseguir aproveitar um momento em casa, lavando os pratos, ou sair para o lugar que você tanto sonhou, ou fazer a viagem que você tanto queria. Vai ter o mesmo valor. E assim a vida da gente vai se preenchendo, ficando mais cheia. Isso não é utopia, não é sonho, não é real, nem é impossível. Isso está tudo na nossa mente. Está no que você alimenta na sua mente. Se você decidir que quer aproveitar seus momentos, independente de onde você esteja no momento ou do que esteja fazendo,
Você naturalmente vai conseguir encontrar oportunidades realmente de aproveitar, porque o seu cérebro, ele vai focar exatamente no que você disser para ele. Se você está num lugar e você diz a ele que você quer aproveitar, adivinha, ele vai encontrar oportunidades de te mostrar. Realmente tá bem divertido, realmente eu gosto disso aqui, entende? Faz esse teste, decide dar esse comando pro seu cérebro que a partir de agora você vai querer aproveitar todas as oportunidades que surgirem na sua vida. Inclusive tem um filme muito bom, eu não sei se vocês já assistiram, que é com Jim Carrey. O nome é Sim, Senhor. E nesse filme ele decidiu que teria que dizer sim para tudo que surgisse para ele. E é um filme que é engraçado, se torna um pouco confuso, porque parece que não vai dar certo, mas no final ele consegue realizar muita coisa, praticamente tudo que ele desejava. Eu recomendo demais esse filme, é um filme muito bom de assistir, ele é super engraçado e deixa uma história, sabe, maravilhosa. O terceiro ponto que eu coloquei aqui é aproveitar a vida sem preocupação financeira. Sim, esse não é tão fácil, né? Porque de toda forma a gente sempre está preocupado ou pensando em contas que a gente tem, no que quer adquirir, no que já adquiriu, no que precisa pagar, no que precisa fazer, e é natural da vida. Mas o que eu trago aqui é você não se preocupar ou não focar simplesmente nisso. Porque quando você foca somente na sua vida financeira, em ter, em comprar, em realizar, em fazer, em melhorar, e não descansa, de que adianta estar fazendo tanto? Há uns dias atrás eu estava conversando com meu esposo a respeito exatamente disso. Que eu estava me sentindo meio que frustrado, sabe? Como que eu estivesse fazendo coisas demais e não tivesse descansando ou valorizando o que já tinha feito. É como que o que eu consegui não era suficiente ainda e eu não conseguia parar de buscar. E mesmo já tendo alcançado muitas coisas que eu gostaria, eu não estava conseguindo absorver ou aproveitar aquilo que eu já tinha conseguido por causa dessa eterna busca que se torna, na verdade, uma insatisfação eterna. Então, o que eu recomendo? Pare, olhe o que você já tem e veja o quanto você já é rica. Eu acredito que todas as pessoas têm pelo menos 1, 2 ou 3 motivos para agradecer. E eu não estou falando aqui de gratidão superficial, de agradecer porque eu respiro, agradecer por ir. Não, mas agradece, sabe por quê? Você anda. Se você anda, tem 2 pernas, cara, isso é motivo de agradecer demais. Se você consegue se alimentar sozinho, comer o que gosta, mesmo que você não possa comprar o que você quer comer, que você gostaria de comer todo dia, mas se um dia, quando você recebe o seu pagamento, você consegue sair com sua família, aproveitar, isso é motivo de agradecer. Tem até na palavra do Senhor, né, que a gente tem que ser feliz no pouco, grato também no pouco, para que o Senhor nos coloque no muito. Um coração grato consegue enxergar a oportunidade em tudo. E isso, para mim, uma pessoa que consegue ter essa vida sem estar se preocupando direto, descansando mais e confiando que tudo contribui para o bem da gente, é uma pessoa muito rica. O quarto ponto que eu coloquei aqui é uma coisa que tá rara hoje, que é você conseguir ter paz. Por que tá rara hoje? Porque se você parar para pensar, muitas pessoas, a maioria, eu acredito, ou grande parte pelo menos, vive com algum transtorno. É ansiedade, é depressão, ou não consegue dormir, insônia crônica, ou uma tristeza constante que não tem laudo, mas também não passa, uma sensação de vazio, uma sensação de que a vida está parada, uma insatisfação eterna. Sempre tem alguma coisa atormentando as pessoas. E ter paz é muito precioso. É um tesouro, na verdade, principalmente nos dias atuais. Você conseguir deitar no seu travesseiro e dormir, sem auxílio de nenhum remédio, apenas descansar, confiar que tudo está sendo feito, contribuído para o seu bem. Isso, quem tem é muito rico. E quem não tem, saiba, você também vai conseguir. Confie no Senhor, pare, leia a Bíblia, medite, reflita, descubra o que realmente faz sentido para você, porque talvez, em grande parte do tempo, a maioria das pessoas que estão nesses transtornos estão sufocadas com opiniões e pressões que não são nem delas.
que alguém disse, ela ai meu Deus, internalizou, vou mudar a palavra. Alguém disse, ela internalizou aquilo como sendo dela, como sendo uma característica dela e se sufocou, ficou presa naquilo ali, não conseguiu sair, aquilo trouxe um peso, uma carga emocional negativa para a sua vida. Tire esses pesos, solte as opiniões. Em vez de estar olhando para fora, para o mundo, para o que está acontecendo, para a política, para a guerra, para extraterrestres que estão aparecendo, olhe para você. Olhe para você. Encontre em você o que realmente tem valor. Eu garanto, muitas vezes as coisas que têm real valor para você são muito diferentes do que você realmente pensa que quer. A dificuldade de entender isso tá em não parar para se conhecer, para se observar, para se escutar, para dar valor às suas próprias opiniões, para construir as suas opiniões sem estar bombardeada de opiniões de tantas pessoas de fora. Então, se você tem paz hoje, você é rico. E se você não tem paz, saiba que essa riqueza está liberada para você. Você só precisa acessar. O quinto ponto que eu considero que uma pessoa é muito rica é ter saúde. Saúde física, saúde mental, é poder comer com as próprias mãos, fazer uma caminhada. Se você gosta de fazer exercício físico, fazer exercício físico. Se você não se identifica com a academia, mas procurar uma atividade que lhe dê prazer, que você se identifique. Hoje tem inúmeras oportunidades aí, bike, crossfit, caminhada, né? Caminhada ou corrida que tá muito em alta também. Tem beach tênis. Gente, tem muita coisa pra gente fazer. Muita coisa mesmo pra gente fazer, para distrair a mente, para melhorar o corpo. E se você pode fazer, se seu corpo já funciona bem, mesmo que você esteja uns quilinhos a mais ou queira ganhar uns quilinhos a mais, se você tem condição de correr atrás disso, você já é rico, você tem saúde para fazer. Você só precisa condicionar sua mente e colocar nela que você quer fazer e você vai fazer. É somente isso, entenda? Quem é saudável, mesmo que não esteja no corpo ideal, mesmo que não esteja se identificando com a pessoa que é no momento, mas você tem condição de ser, de se tornar, de fazer, de correr atrás, você tem condição, então você já é rico. E essa é uma riqueza essencial, porque quem não tem saúde, não tem nada, não é? E essas são 5 das 10 coisas que eu considero que pessoas ricas têm. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou dividi-lo em 2 partes, ficando essas 5 e mais 5 para o próximo vídeo. Comenta aqui abaixo o que você acha, qual a sua visão de riqueza, se você concorda com a minha opinião ou discorda em algum ponto. Eu espero que você tenha gostado, que tenha contribuído de alguma forma com a sua vida. E se você gostou, já entra no meu canal, se inscreve para acompanhar mais conteúdos assim.